Bem, antes de mostrar o processo das diagonais, eu vou mostrar alguns elementos, alguns equipamentos necessários para se desenhar no sketchbook. Lá direito você vê a pen, a caneta própria, mesa digitalizadora, formato A3, próximo ao formato A3. Acima você vê o tripé onde vou colocar a máquina fotográfica, a filmadora. No PC você tem o programa Sketchbook, é livre. Você pode instalar no PC, assim também pode instalar no tablet, como queira. Bem, esse processo das visuais dominantes, pontos medidores em 3 dimensões, você precisa primeiro aprender esses elementos de projeção que estão aqui. Mas esse processo em si das diagonais, ele surgiu bem antes do processo de Gaspar Monge, ou seja, foi um processo que veio no Renascimento. É, portanto, o processo mais antigo que tem de perspectiva. Okay? Foi desenvolvido por Alberti em parceria com Bruno Leite, que eram contemporâneos. Só que naquela época, a representação era feita só com um ponto de fuga. E foi adaptado. A partir do Barroco em diante é que surgiram os pontos de fuga, 2 pontos de fuga, 3, 4. Vocês vão ver isso com os elementos da projeção cônica. Mas 2 pontos de fuga surgiram no Barroco, aí foi adaptado o processo de Alberti nos períodos subsequentes. Okay? Então é um processo antigo, mas importante, de uso atual, que você pode utilizar para representar qualquer objeto, como nós vamos ver depois em 2 ilustrações de uma casa e de um carro. Okay? Então vamos ao processo gráfico. Primeiro passo é representar essa lâmina que vocês estão vendo aí. Note o seguinte, essas lâminas têm medidas iguais, tanto no comprimento como na largura. E principalmente na altura. Por quê? Porque a proximidade do ponto de fuga 1 e do ponto de fuga 2 vai ocasionar uma deformação da figura. E para isso, a gente precisa deformar. Para deformar menos, eu mostrei as medidas iguais, tanto largura, comprimento e a sua altura, valores próximos. Se você botar 1,5 cm aqui, 1,5 cm cá, largura e comprimento, e altura também 1,5 cm. Eu aproximei mais a 1 centímetro aqui, uma escala de 1/50. Aí eu coloquei valores próximos para a gente representar. Eu já coloquei a altura, já botei 2 pontos de fuga também, sobre uma linha do horizonte. Então vamos lá. Passo 2, passo 1 já definindo a lâmina. O passo 2, nós vamos trabalhar com diagonal, a primeira diagonal. Então eu vou centrar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a pena. Eu vou centrar aqui, ó, em direção a esse ponto. Depois eu vou determinar, ó. Depois eu vou determinar. Eu vou traçar aqui uma diagonal. Deixa eu apagar aqui a fuga e vou traçar aqui uma diagonal. Ó. Primeira diagonal eu vou traçar aqui, ó. Ó. Primeira diagonal. Vou traçar a segunda diagonal, ó.
Esses traços têm que estar certos, porque ele pode dar erro. Já saiu um pouquinho diferente, mas não... Aqui você tem o ponto zero aqui, ó. Esses pontos aqui, vamos botar também umas letras, ó. Letras e números para não confundir. Ó. Vamos botar aqui, ó. A, B, ó. C, I, D. Vou fazer a ligação desse ponto zero a fuga e desse ponto zero a outra fuga. Ok? Então, eu vou fazer a ligação desse ponto zero a fuga e desse ponto zero a outra fuga. Achei o ponto 1 e achei o ponto 2. Então eu vou botar um aqui, ó. E o ponto 2. Bem, o próximo passo é ligar o ponto A, tá vendo? Ao ponto 1. Como? Fazendo a ligação direta desses pontos, até tocar a fuga correspondente, ó. Até tocar a fuga correspondente. Então, ó, eu vou marcar com a linha muito forte, com cor, para justamente vocês verem o processo. De A de novo ao ponto 2, ó. O que eu faço? Ligo ao ponto 2, acho mais 2 pontos, C, I e D. Daí nós vamos fazer a representação da fuga. Vou mudar de cor. Vamos colocar o ponto D com a fuga nos PFs correspondentes. Ó. E vou fazer a mesma coisa com relação a C. Em relação a C. Mesma fuga para outro ponto de fuga. Então aí eu criei a segunda malha. Quantas malhas já tem aqui? 1, 2, 3, 4. Quer dizer, eu já tinha uma malha, uma quadrícula. Aí já tenho 4 quadrículas. Ok? Do ponto B, voltando à representação do laranja, a gente pega o ponto B de novo, tá vendo? Em direção aos pontos 2, ao ponto 3, 2 já tem ali, e ao ponto 4 aqui. Eu vou repetir o mesmo processo. Ou seja, de D eu ligo a 4 até fechar a diagonal, de B eu ligo a 3 até fechar a diagonal, Se eu colocar essa diagonal aqui, essa fuga aqui, ele vai deformar. Sempre coloque em função da primeira fuga e da primeira fuga. E se você colocar da segunda e da outra, a aresta de lá, a quadrícula, a última quadrícula vai ficar maior. Então de B em direção a 3, ó. De B em direção a 3. Ó. O que eu tenho? Eu tenho mais um ponto. De D em direção a 4. De D em direção a 4. Até a fuga. Ó. Nós temos o ponto D,
E o outro ponto F que está aqui, ó. O ponto F que está aqui. Então, centro em E, fuga para o PF1, centro em F, fuga para o PF2. Faço outra fuga e centro aqui, ó. Faço outra fuga. Ok? E aí repete. Se você quer, por exemplo, representar o ponto G aqui, ó, o G vai estar aqui. Você vai ligar na diagonal, achou outro ponto, faz uma fuga, vamos fazer mais um. E eu faço a mesma coisa com relação ao ponto GH aqui, ó. E acho o ponto. Eu acho o ponto que está aqui. E acho o ponto J. E de novo eu faço as fugas correspondentes, né? Então, ó, vamos pegar, vamos mudar a cor, para não confundir, ó. O que é que eu faço? Eu vou em direção à fuga correspondente, ó. Não vou esticar muito para lá, porque eu já sei que essas fugas vão para lá e para cá, então, ó. Vamos ver outra fuga. E a outra fuga está aqui. Então, a partir do momento que você faz uma quadrícula, você faz as outras quadrículas. O cuidado que você tem que ter é que você tem que numerar e colocar as letras correspondentes. Em cada interseção dessas fugas que vocês estão vendo aqui, ó, e aqui, vão existir as alturas da figura. E para a gente representar as alturas, é só pegar a vertical, uma paralela a todos os pontos, e vamos levantar a altura a partir de agora. Você cria um prisma com as alturas, um prisma todo transparente, com malhas embaixo, uma malha definida embaixo e uma malha definida em cima. Então fica um elemento extremamente transparente, que depois você pode utilizar embaixo, botar um papel embaixo e representar qualquer figura que você imaginar se representa aqui. Claro que cada figura depende da malha que você fizer. Aqui tem uma vertical, ó. Eu vou representar outra vertical aqui, ó. Vamos fazer só aquela parte de fora mesmo. Aí a parte de dentro vocês fazem. Uma questão de tempo. Mais outra aqui, ó. E mais outra que está aqui. Como eu falei, essas alturas, a altura, a largura e comprimento, vocês colocam valores próximos. Eu vou botar aqui, ó. E aqui eu vou fazer a fuga de novo, ó. Deixa eu medir aqui, que o programa já lhe dá essas fugas. Ó. Ó, eu vou até o ponto onde está a última altura, para não sujar muito o desenho, ó, tá vendo? E vou para o ponto onde está a última altura. Vou botar aqui direitinho. Aqui. Ó. E aí, cada ponto que você levantou a perpendicular, você pega e faz a fuga. Ó. Outra fuga. Mais outra fuga. Mais outra. E aí vai, ó.
E aqui também é a mesma coisa, você representa as fugas do outro lado, ó, onde ele pegou a interseção, fuga, fuga. Bom, ele ficou confuso, por quê? Porque justamente é um processo didático, eu tive que botar várias cores, mas eu aconselho quando vocês forem fazer esse processo, trabalhe com um lápis bem claro, toda a extensão do desenho, e quando você começar a representar a altura, você nas proximidades, nas extremidades, você coloca uma linha um pouquinho mais forte. Ok? Vamos fazer essa fuga também. E essas fugas que estão aqui, depois você vai apagando cada uma, né? Você vê que todas essas perpendiculares elas têm que estar representadas. Ok? Então no processo gráfico acontece isso. Primeiro você faz a base da diagonal, a malha inferior, depois você define a altura e constrói a malha de cima. Não esqueça de representar a interseção de todos os elementos que estão atrás, por quê? Porque a figura é um volume completo, não é só a fachada. Você vai precisar automaticamente de todo o volume da figura. Eu, como tinha uma mesa de vidro, aí você dosa até a luz. É uma placa, liga na tomada, aí representa a malha, fica embaixo e o papel fica em cima. E na luz, como a luz projeta para cima, aí aparece a imagem sobre o papel. Você pode fazer até na janela isso. Eu vou fazer alguns desenhos, eu vou fazer primeiro um casario. Você tem aqui o casario, eu vou considerar o casario aqui, ó. Essa é a dimensão do casario. Eu posso, se eu quiser chegar mais para cima, eu tenho. Ok? Posso considerar que isso aqui seja uma água, duas águas, a comeira. Ok? Se eu quiser apresentar o outro casario, eu faria já com a fuga já definida, repare. E está tudo definido aqui. Okay? Considero essa dimensão toda do casario, do outro casario. E fecho o casario. Né? Se eu quiser representar, por exemplo, duas águas, né? Ou, desculpe, quatro águas, eu levanto aqui o ponto principal, acho a diagonal, ó, e faço a ligação a quatro águas. Né? Faço o ponto fechando aqui, claro, porque aqui tem um limite da cobertura, né? O que é que eu faço? Centro, lateral, trago as paralelas para a representação da cobertura. Depois eu faço a mesma coisa aqui, ó. E aí eu trago a perpendicular ligando para achar a cobertura. A mesma coisa aqui, ó. Vocês vão ver que com a fuga, isso aqui fecha direitinho lá em cima, com um ponto de fuga lá em cima, que é o processo da inclinação. Ok? De posse da cobertura do telhado da casa como um todo, vocês estão vendo aqui o espaçamento de cada linha. Aqui eu posso considerar que seja um andar. Cada pedacinho desse, ó, eu posso considerar a janela. Você vai para a fuga, ó. E aqui no alinhamento tem um ar,
uma porta. Detalhe, ó, a paredezinha que tá aqui. E aí, a janela representada. Se quiser continuar com a composição, você vai para a fuga. E a mesma coisa. Questão da proporção, eu sei que aqui tem 2,50, a altura do homem é 1,80. Você marca mais ou menos a altura dele aqui, ó, para não ficar desproporcional. E a mesma coisa, você marca, claro que essa figura aqui já está mais próxima do observador, né? E aí, ó, você representa a figura. E aí a representação da figura humana e a representação da vegetação, ó. Aí você representa o ambiente. A malha principal sendo colocada embaixo, você faz a figura da casa, do casario. Eu vou aproveitar e vou mostrar alguns projetos que eu fiz com o processo da diagonagem, que eu achei mais rápido. Ou você podia fazer com uma perspectiva sentimento, mas para tornar ele mais real, então eu fiz uma representação com a linha do horizonte mais baixa, a altura do observador, e aproveitei o piso para a representação das malhas também em perspectiva. Vou pegar um outro aqui, ó, que eu fiz também usando o processo das diagonais, ó. Outro estudo aqui com relação, usando o processo das diagonais, né? Enfim, você pode até usar profissionalmente. Essa linha do horizonte está no meio também, ó, tá vendo? Eu fiz uma malha cuja face principal eu botei aqui mais angulação desse lado, para que eu veja também esse lado de cá, a figura. Então foi uma malha específica para esse tipo de trabalho. Cada representação dessa tinha uma malha diferente.